Olá, amores! Tudo bem, minhas riquezas? Olha só, nas aulas passadas nós conversamos um pouquinho sobre o processo do expansionismo marítimo de Portugal e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as dinâmicas comerciais África e Ásia, tá certo? Nós vamos falar um pouquinho dessa interação entre Portugal, África e Ásia. Também falaremos, ainda na aula de hoje, sobre a expansão marítima espanhola. Então, meu amor, corre, pega todo o teu material, organiza a tua bancada e vem estudar junto comigo, porque nós hoje teremos muitos assuntos que eu particularmente considero deliciosos para nós estarmos estudando, certo? Vai lá, pega teu livro, teu marca-texto e vem comigo. Olha só, vem comigo no teu livro didático, ainda no módulo 5, te acalma, que daqui a pouco nós vamos pular para o módulo 6 também, tá certo? A aula de hoje ela vai abranger conteúdos que vão de um módulo ao outro. Professora, isso é possível? Claro, riqueza. Módulo 5 e módulo 6 estão falando exatamente o mesmo assunto. Processo de expansão ultramarina. Então, nós falamos sobre o processo português, vamos falar um pouquinho agora sobre a dinâmica comercial entre Ásia e África e essa interação com o português também. E logo em seguida nós vamos falar sobre o processo de expansão espanhol. Então, nós estamos tratando basicamente do mesmo assunto, só que colocados em grupos diferentes. Mas é basicamente a mesma coisa. Vocês poderiam ter estudado em um bloco só expansão ultramarina e visto junto Portugal e Espanha. Só que o Coque trouxe para vocês em módulos, em grupos diferentes, para poder aprofundar mais o conteúdo, justamente colocando essa interação, essa dinâmica entre África e Ásia, para poder dar uma abertura maior em como era importante essa interação do mundo africano e do mundo islâmico. Beleza? Então, olha só. Livro didático na página 198, desculpa, meu amor. Página 198, módulos 43, 44 e 45, ainda no teu grupo 5, já estamos no finalzinho dele. Vamos estar falando sobre as dinâmicas comerciais entre África e Ásia. Beleza. Gente, é importante nós ressaltarmos que sempre houve essa interação comercial dentro desses continentes. Então, é muito antigo o processo comercial dentro do continente africano e também vamos ver isso dentro do continente asiático, tá? Eu não vou te dar datas específicas com muita precisão, porque nós estamos falando de civilizações muito antigas. Então, só guarda para ti. Dentro do território africano já era muito comum as transações comerciais entre uma tribo e outra. Lembra que nem todas as tribos habitavam de maneira harmônica. Nós tínhamos muitas tribos rivais. E essas tribos rivais, quando entravam em choque, geravam escravos. E aí nós vamos ver o processo de comercialização desses escravos também. Quando eu falo de Ásia para ti, você precisa lembrar que, olha, lá na Ásia nós temos China, lá na Ásia nós temos produtos chineses, lá na Ásia nós temos porcelana, nós temos seda, nós temos vários produtos que eram tidos como especiarias, como riquezas, digamos assim, para os outros povos. Então, os outros povos olhavam de maneira muito interessante para esses produtos que eram os produtos asiáticos, que digamos que eram os produtos da ostentação do período. Então é lógico que vai ter sim uma dinâmica comercial advinda daí, beleza? Vamos aqui acompanhar no teu livro didático. Eita, professora! Ao longo dos estudos sobre as sociedades africanas e asiáticas, vimos que era frequente o comércio entre povos do interior desses continentes. Da mesma forma, esteve presente desde a antiguidade o comércio intercontinental, tanto entre sociedades da Ásia e da África, como dessas com a Europa. É importante destacar o papel que a expansão islâmica teve na dinâmica comercial entre os continentes africano, asiático e europeu,
conforme estudaremos. Muitos entrepostos comerciais de origem árabe tornaram-se pontos estratégicos para a troca de mercadorias vindas de regiões diferentes. Gente, o mundo islâmico, o mundo muçulmano, ele tem intrínseco à sua religião a questão bélica, a questão da dominação e a questão comercial. Por ser locais, pela religião ter se desenvolvido em locais onde nós não vamos ver a facilidade da produção agrícola, esses povos eles vão se especializar principalmente nas rotas comerciais, comercializando entre um povo e outro. Então, por muito tempo, a Rota da Seda ela esteve totalmente sob o domínio islâmico. É por isso que era tão importante encontrar um outro caminho no mundo português e no mundo espanhol. É por isso que era tão importante encontrar um outro caminho por mar para se conseguir chegar na Ásia, para se conseguir fazer esse comércio com essas especiarias, com esses produtos tão importantes que vinham de lá da África e de lá da Ásia. Justamente porque as rotas terrestres elas estavam completamente sob o domínio muçulmano, tá? Olha aqui comigo a Rota da Seda. Gente, olha, a Rota da Seda, que é essa que eu estou destacando para vocês, é uma das rotas comerciais mais conhecidas e ela que vai impulsionar e desenvolver o comércio nessas regiões asiáticas. É aqui, gente, que a gente vai ter o chamado Oriente Próximo e é aqui que nós vamos ter o Extremo Oriente. Então, o Oriente Próximo é o nome dado à parte leste europeia. Leste, é onde nós vamos estar chamando de leste europeu. E o Extremo Oriente já vai ser mais próximo de China, de Japão, tá certo, meus amores? Olha só. A Rota da Seda possuía tanto um percurso terrestre, que é esse que você vai observar aqui na demarcação, quanto um percurso ao sul, que era traçado por uma via marítima, tá? Daqui do Extremo Oriente era trazida a seda, que era trabalhada por povos como os povos gregos, que vão estar bem aqui, tá certo? E armênios. No final, essa seda, esses produtos, eles eram levados para a Europa e aqui na Europa eles eram comercializados. Gente, a Rota da Seda, ela vai ganhar esse nome porque eu quero que vocês observem a importância comercial desse tecido. Esse tecido ele era tão importante que ele vai dar nome a uma rota comercial, tá? E essa rota comercial, ela vai atravessar territórios de povos extremamente diversos, como persas, árabes, mongóis, chineses, indianos, entre vários outros. Entre 1271 e 1295, o viajante Marco Polo relatou suas viagens pela Ásia. Junto com seu tio Marco Polo, percorreu o centro-norte da Ásia até a China, voltando à Europa pelo Oceano Índico e o Mar da Arábia. Seus relatos nos permitem conhecer diversas paisagens pelas quais ele passou e entender algumas das descrições de povos com os quais ele teve contato. Amores, os relatos de Marco Polo, eles eram tidos assim, logo no começo, de maneira tão fantasiosa que nem a sua família de fato acreditava total no que ele dizia com relação à China, com relação a esses povos asiáticos. Ele contava dessa história de uma maneira tão rica que eles acreditavam que poderia de repente ter assim uma grande quantidade de acréscimos, se é que vocês me entendem, entendeu? É tanto que no final da vida dele, quando ele já estava lá no seu leito de morte, a sua família pergunta para ele se de fato era verdade tudo que ele tinha relatado sobre as suas viagens. E ele responde que ele não relatou a metade do que ele tinha presenciado,
que as terras por onde ele tinha andado, eram tão mágicas, eram tão fascinantes, que ele não tinha tido condições de explicar tudo o que ele havia presenciado, certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre o comércio na África. Amores, o comércio na África é muito antigo. Acompanha comigo no teu livro didático na página 200. Assim como em outras partes do mundo, aqui na África, os árabes eles também vão desempenhar um papel fundamental na dinâmica comercial do território africano, do continente africano. Gente, marca comigo a partir daqui. Além do norte da África, influenciaram o comércio do sul do Saara, especialmente no território que corresponde hoje ao Sudão do Sul e à costa oriental africana, em especial no tocante às transações comerciais. Internamente, o comércio africano ele era intenso. Já estudamos, por exemplo, as relações comerciais que se davam entre o reino de Benin, que utilizavam barras de cobre e pedaços de ferro como moedas. Também haviam intensas trocas como de mercadorias, como no caso de peixes, tecidos, sal, contas, entre os beninenses e outros povos que habitavam no território nos arredores desse reino, como os iorubás, ibós e jós. Outro comércio muito importante dentro desse território vai ser fomentado pelo ouro. Lembra que vocês já estudaram anteriormente, principalmente no conteúdo do 6º ano, que muito do ouro do Egito saía desses territórios, ia de Gana para outros locais, tá? E um desses locais era o próprio Egito. Então, nós temos dentro do território africano uma quantidade de metais preciosos muito grande. E esses metais eles vão fomentar esse comércio. Comércio que não vai ficar apenas na questão da aquisição de produtos que vêm de outros povos, também não vai ficar só com relação aos produtos de subsistência, como vocês viram agora, que é no caso de peixe, tecido, sal, esse tipo de mercadoria, mas também vai ser um comércio humano muito intenso. Lembra que eu já te falei várias vezes que uma das características desses povos é a escravidão ocorrida através da luta. Então, se um povo entra em choque com o outro, aquele que perdeu, que foi capturado, vai se tornar escravo. Esses escravos, eles vão ficar como escravos locais, mas eles também vão ser amplamente vendidos, porque não havia necessidade de tantos escravos para servir aquelas pessoas. Então, assim, nós vamos estar observando dentro do continente africano mesmo um comércio de escravos muito forte e muito antigo. Quando os europeus chegaram aqui dentro, que eles observaram um comércio pré-existente, esse comércio pré-existente, eles se beneficiaram dessa mão de obra. Então, eles passaram a usufruir desses escravos, a negociar esses escravos e trocar por vários produtos. Esses escravos eles foram levados amplamente para as Américas, para todos os territórios coloniais dos portugueses, certo, gente? Não só dos portugueses, mas como de outros territórios posteriores, de outras nações que conseguiram passar pelo seu processo de centralização monárquica bem posterior ao processo que foi iniciado em Portugal. Lembra que eu te disse já anteriormente que um dos fatores que favoreceu, que possibilitou Portugal ter iniciado essas expansões ultramarinas é que lá nós encontramos vários fatores que colidiram em um ideal comum. Nós tínhamos uma monarquia que se centralizou primeiro, se centralizou principalmente no processo de expulsão dos árabes muçulmanos de dentro do seu território, e aí eles consolidam esse processo de unificação monárquica. Nós tínhamos uma burguesia enriquecida que queria se beneficiar desse comércio com o território além-mar, com as especiarias da Ásia. Nós tínhamos uma igreja que havia passado pelo processo de reformas protestantes, por isso tinha perdido um grande contingente de fiéis, e agora ela se interessa em estar
catequizando, adquirindo novos fiéis para dentro da sua religião. E nós tínhamos uma nobreza que não podia ficar de fora, por isso se inteirou dentro desse processo de grandes navegações também, certo? Um pouco depois nós vamos observar o processo de integração também da Espanha. E a Espanha, ela só vai, digamos que se lançar ao mar depois de Portugal, porque o processo dela de unificação monárquica foi um pouco mais tardio do que o de Portugal. Mas sobre isso nós conversamos daqui a pouquinho, beleza? Acompanha comigo no teu livro didático na página 202, certo? Olha só. Conforme já estudamos, quando falamos em comércio entre Ásia e África, é preciso recordar do importante papel que a China desempenhava, não somente pela produção da seda, mas também pela exportação de porcelanas e de moedas de cobre. Os chineses também compravam vários produtos africanos, como ouro, âmbar, sândalo e marfim. O comércio de escravizados também era constante. É basicamente o fechamento daquilo que eu estava te falando agora há pouco com relação a essa dinâmica do comércio afroasiático e a participação chinesa. Lembra que eu te falei que precisávamos destacar a ação dos chineses, a parcela de influência e de importância dos chineses?